Você que foi convidado para este culto que é chamado de organização de igreja, talvez não tenha entendido que essa proposta, esse tema, essa ênfase pretenda. Então, eu gostaria de dizer algumas coisas explicativas sobre isso. Estamos aqui reunidos em um culto promovido por uma igreja batista, a Igreja Batista de Ponte Grande. É praxe dos batistas, quando estão por organizar uma igreja, se reunirem com as suas co-irmãs, igrejas batistas, e recebendo inclusive apoio de outras igrejas evangélicas que vêm para celebrar com a gente, e nós formamos um concílio de igrejas. E esse concílio cumpre um papel inicial, é o de ouvir da parte daquele grupo de irmãos, de grupo de crentes, seguidores de Jesus, que desejam ser organizados em igreja, para serem reconhecidos assim, como tal. Então, reunir-nos, fazer-lhes perguntas bíblicas e ouvir as convicções desses irmãos a respeito do papel da igreja, da missão da igreja, a razão de ser da igreja de Jesus Cristo e outros temas que são abordados nesse encontro. E para informação de todos, queremos lhes dizer que esse primeiro momento já aconteceu no último dia 8 de março, é um domingo. Nós estivemos reunidos aqui neste lugar e nós o fizemos com o apoio da presença de igrejas que se fizeram representar naquela ocasião, naquele domingo pela manhã. Nós vamos agora, nesse instante, ouvir alguma coisa sobre o que aconteceu naquele dia. Eu falei sobre o concílio. Quero lhe dizer também, antes de ouvir alguma coisa histórica a respeito do que aconteceu naquele domingo, dia 8, eu quero lhe dizer que nós estamos retomando o trabalho daquele concílio que iniciou a sua atividade de trabalho para ajudar na organização da Igreja Batista de Vila Augusta, aqui nesse local, que se reúne nesse mesmo espaço. Naquela ocasião, nós iniciamos o trabalho desse grupo que chamamos de concílio. E naquela ocasião foi eleita a diretoria do concílio. Vamos ouvir alguma coisa sobre isso também. Ouvimos as respostas dos irmãos que pertencem a esta igreja, esse grupo de crentes que respondeu a diversas questões, grupo de crentes que deseja ser reconhecido como igreja batista local aqui neste bairro. E agora eu gostaria de dizer, como presidente desse concílio, pastor da igreja organizadora, gostaria de lhe dizer que nós retomamos o trabalho iniciado lá, para que ele tenha continuidade aqui. Convidamos a atenção de todos, portanto, para as coisas que vão ser lidas pelo nosso secretário, pastor Cláudio Cantuário, pastor, membro da Igreja Batista do Parque Piratininga. É isso, né, pastor? Por favor, pastor, venha até aqui. Nós vamos ouvi-lo com bastante atenção. Quero pedir, por favor, para que aqueles que estiveram naquela ocasião, representantes de suas igrejas, para que, por favor, fiquem em pé, por gentileza. Quero lhes pedir isso. Temos o pastor Herculano aqui à frente, temos o pastor Gedeon e a sua esposa irmã Eli, que também, juntamente com seu esposo, estava representando a sua igreja aqui conosco naquela manhã. Temos também o pastor Arão, representando naquela ocasião a Igreja Batista Manancial de Arujá. Eu creio que, sim, lá atrás, temos também o pastor Erivaldo, da Igreja Evangélica Batista Luz. Muito obrigado, queridos. Queiram assentar-se.
Nós convidamos os irmãos que estão representando suas igrejas nessa ocasião para que não saiam daqui hoje à noite sem que antes nos informe a sua igreja, a igreja que o irmão, a irmã estão representando, para que o nome de sua igreja, o seu nome também, possa constar da ata que conta a história do nascimento desta igreja, formalmente como uma igreja local com plena autonomia. Vamos ouvir, pastor Cláudio. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Minhas palavras são breves, eu apenas vou ler aqui o parecer daquele momento que se tratou do pastor, no momento que estivemos reunidos em concílio para examinar a igreja local, os integrantes da Congregação Batista de Vila Augusta. E eu vou ler aqui rapidamente o parecer. Não é a ata toda sobre tudo que aconteceu, apenas então aqui o parecer daquele encontro. Parecer conciliar que examinou e recomendou a organização da Igreja Batista em Vila Augusta. Aos 8 dias do mês de março de 2015, às 10 horas e 15 minutos, nas dependências da Congregação Batista em Vila Augusta, situada à rua Cônego Valadão, 1519, no bairro de Vila Augusta, Guarulhos, São Paulo, a convite da Igreja Batista de Ponte Grande, reuniram-se em concílio para examinar os integrantes da referida congregação com vista a organizá-lo em igreja batista local com plena autonomia, as seguintes igrejas batistas e seus representantes: de Arujá, Igreja Batista Manancial, pastor Arão Caldeira dos Santos; de Guarulhos, Igreja Batista em Monte Alto, pastor José Herculano Vieira Júnior, pastor titular, e pastor Anderson Pedersoli Imaculada, pastor auxiliar. Igreja Batista em Jardim Guaraci, pastor Gideon Félix do Bonfim, pastor titular. Igreja Evangélica Batista Luz, pastor Lerivaldo Macedo Oliveira, pastor titular. Igreja Batista em Parque Piratininga, pastor Cláudio Albino Cantuária. Igreja Batista em Parque Micael 2, pastor Marcos Silva. E Igreja Batista de Ponte Grande, igreja organizadora, pastor Arsênio Santos de Lima, pastor titular. E pastor Luiz Carlos Pereira dos Santos, membro. Eleita a diretoria ficou assim constituída: pastor Arsênio Santos de Lima Filho, presidente. Secretário, pastor Cláudio Albino Cantuária. Examinador geral, pastor Arão Caldeira dos Santos. Oração em favor da organização, pastor Gideon Félix do Bonfim. Leitura do pacto, pastor José Herculano Vieira Júnior. Entrega da Bíblia, pastor Luiz Carlos Pereira dos Santos. E orador oficial, pastor Jeremias Clarindo Gomes. Seguiu-se o exame em que a candidata respondeu de modo a satisfazer os membros do concílio que deliberaram por unanimidade aprovada, recomendando assim a sua organização em igreja batista local. Às 11 horas e 25 minutos, o presidente declarou os trabalhos conciliares em recesso até a data da realização dos atos de culto de organização em 11 de abril de 2015, data que hoje estamos aqui para celebrar esse momento de organização. Então, os irmãos, como nós lemos aqui, tem aqui o parecer positivo, o parecer de recomendação do concílio para a organização dessa igreja. Isso já passou também pela Assembleia da Igreja Batista de Ponte Grande, que o pastor Marcelo vai falar aqui em seguida. Então, esse é o nosso parecer, esse é o nosso papel aqui, trazer esse parecer desse concílio aos irmãos. Amém?